A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos falar com a cantora, compositora e educadora angolana Jéssica Areias. Há 12 anos no Brasil, ela está lançando o álbum Matura, que propõe a fusão entre o som ancestral dos tambores com os beats eletrônicos e contemporâneos. Um papo sobre as histórias, ritos e rituais do povo angolano nas línguas umbundo, quimbundo, kikongo e em português. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa aqui na quarentena, e hoje a gente está recebendo com muito prazer a cantora angolana Jéssica Areias. A Jéssica Areias, gente, ela estreou praticamente os primeiros meses da Hora do Rango, em 2016, ela esteve presente, estava aqui no estúdio com a gente, né? Agora a gente tem que fazer o programa no distanciamento, né? Jéssica, bem-vinda mais uma vez. Vamos falar do teu trabalho mais recente, o álbum Matura, né? Que você está lançando agora. A gente vai ouvir clipes, vai ouvir músicas e tal. E vamos falar um pouquinho da tua vida. Você já está há quanto? 12 anos você está no Brasil já. É isso? Bom dia, que alegria estar aqui. Agora é bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque tem o YouTube e o pessoal ouve. Então é alô mundo, como eu falo, alô mundo, porque aí não se compromete com nenhum horário, né? Com nenhum país. É isso aí. Que alegria estar aqui, muito obrigada. Alegria uma honra minha. Sempre. Fiquei muito feliz pelo convite e também de saber que eu fui uma das pioneiras no programa, né? Porque eu não sabia e foi muito legal participar e agora, sem dúvida alguma, vai ser bem legal também. No primeiro ano, agora você já estamos em 2021, né? Foi 2016, olha só, 5 anos, né? O tempo voou, né? O tempo voou. E você estava lá no começo, se está 12 anos, você estava mais ou menos 5 anos, 6 anos, né? No Brasil ainda, quando você esteve com a gente. Metade do caminho. Antes da gente falar do teu trabalho mais recente, do Matura e tudo, das canções que você escolheu, das parcerias que você vai contar, do som que você está fazendo agora, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você está encarando esse momento tão complicado para os artistas, né? Da pandemia, desde março do ano passado, não tem mais shows ao vivo, a situação está difícil para o mundo, né? Não é só para o Brasil, para o mundo todo, e para o artista em especial, porque ele teve que parar as atividades ao vivo, né? Porque o artista vive de shows, de aglomeração, e agora não pode acontecer isso. Eu queria que você falasse como é que você está encarando, do ponto de vista profissional, né? Essa situação complicada, e também do mundo todo, né? E também pessoal, né? Você está com a família toda em Angola ainda, né? A família que você, quando você veio para o Brasil, deixou lá em Angola e está lá. Pessoal, então eu queria que você desse um resumo de como é que você está encarando profissionalmente e pessoalmente também, Jéssica. Olha, é um desafio diário, né? E os desafios, eles mudam um pouco, né? Tem a parte emocional muito forte, porque a minha família toda está em Angola. E tem a parte profissional também muito delicada, principalmente o ânimo de encarar todos os dias as novidades, né? Que são muitas e que são as piores em todos os sentidos. Mas eu passei por várias fases. Desde o início da pandemia, a gente já está há 1 ano na pandemia, né? 1 ano e 2 meses. Já entrando no segundo ano. Se você fosse a classificação, já entrando no segundo ano já. No início foi um pouco mais complexo a parte profissional. Primeiro porque eu vivo essencialmente de dar aula. Eu fazia alguns shows, mas eu sou preparadora vocal, então eu vivo essencialmente de dar aula. E no início eu fiquei um pouco destabilizada, porque eu não sabia como é que eu ia fazer, porque eu não dava aula online, eu dava aula presencial. Mas aí rapidamente me adaptei ao modo online, tive a sorte dos meus alunos, assim, a grande maioria aderir ao ensino online, e também uma crescente de muitos alunos, pessoas que procuraram esse escape e começaram a fazer aula para terem um respiro. Mas aí o Cauê, o meu marido, que vive essencialmente de música, de tocar, caiu tudo, absolutamente. Então a gente ficou assim numa gangorra eu, graças a Deus, tive bastante trabalho, ele ficou sem trabalho.
Aí a gente morava em São Paulo, tivemos que sair de São Paulo porque a gente não ia dar conta das questões financeiras. Nos mudamos para Santo André, que é onde os meus sogros moram. Acabou que a gente conseguiu se organizar aqui numa casa que eles têm no meio do clube de campo, e foi maravilhoso, porque primeiro a gente está mais perto da natureza e a gente conseguiu segurar a onda das contas. E assim, a parte emocional em relação à família e mesmo a gangorra das emoções, que é você lidar com todas as notícias super ruins da televisão e também dentro da família, porque o meu pai teve Covid em Angola. Graças a Deus ele sobreviveu, mas ele ficou internado em Benguela. O Cauê teve Covid também no final do ano. E das 2 vezes que eles pegaram Covid, eu estava aqui, meu pai em Angola, e aí quando o Cauê pegou, eu estava em Angola e o Cauê estava aqui. Foi bem quando eu fui passar o Natal com a minha família. Ou seja, foi um teste, assim, a minha resistência, mas tudo passou. Emocional, né? Um teste emocional. Nossa, que eu acho que todo mundo está passando por isso, né? De forma direta ou indireta, mas eu acredito que nos dias de hoje não existe uma pessoa que não tenha convivido com alguém que já teve Covid, que não tenha perdido alguém próximo ou conhecido. A gente já chegou a esse patamar, infelizmente. Mas aí passou 2020 e no final de 2020, a Mônica Cosas, que é a minha produtora executiva, entrou em contato comigo para inscrever o projeto de gravação do meu disco na Lei Aldir Blanc. Enfim, escreveu e a gente meio que deixou assim no ar, vamos ver o que dá, assim. E acabou que eu fui contemplada. Que ótimo. Daí surgi Matura. Então foi uma gangorra de muitas emoções. Por quê? Porque eu vinha de uma fase de dar bastante aula e só em casa e nessa coisa online. É um desgaste emocional muito grande da aula, porque não é só uma questão de música, de aula de canto, de técnica, mas você dá ao aluno um incentivo, entende? Eu sempre falo que é meio terapia, assim. É o momento que você se reorganiza ali com o aluno nas emoções, as suas e as dele, né? Então é uma troca muito forte, mas você precisa estar bem. E tem dia que a gente não tá bem, né? E lidar com o outro, né? E a pandemia foi o que mais rolou, né? A gente não tá bem. Mas comecei o ano com essa grande bênção, que foi poder voltar a gravar, reorganizar as composições, porque eu já vinha de um processo de pesquisa dentro das músicas que iriam contemplar o meu próximo álbum. Eu já tinha gravado Matura, que é o single que dá nome ao álbum, em 2019, com o Léo e com o Cauê. A gente estava meio que construindo um trabalho de formiguinha, né? Artista independente, sem incentivo, sem grana, aquela conversa de sempre. Mas a gente estava indo aos poucos, assim, justamente por acreditar, né? Porque eu acho que é o princípio básico, acreditar e cada um fazer a sua parte dentro do possível. Mas é isso, acho que um dia de cada vez. Tem dias que... E eu tô vivendo um misto de emoções, sabe? Porque eu fui contemplada por esse projeto e eu me sinto muito abençoada. E ao mesmo tempo é um contraste de notícias externas, então é uma alegria muito grande que eu tô vivendo. Tá tendo uma ótima repercussão a nível da mídia, da imprensa, as pessoas estão, sabe, tá sendo muito legal. Tô vivendo algo na minha carreira que eu ainda não tinha vivido, mas ao mesmo tempo você, tipo, liga a televisão e você desanima, né? Você fala, que mundo é esse que a gente tá vivendo, né? Então é uma gangorra, assim, porque não é só sobre mim, né? Eu vivo num mundo, né? Numa sociedade. Mas Jéssica, essa sensação que você tem é comum a todos aqui. Nós temos mais de 270 programas que a gente fez desde março do ano passado, diários aqui, falando com todos os artistas. E aí a gente até dividiu, assim, eu faço de forma até dividindo, né, as emoções. Então tem o que ficaram deprimidos, uma coluna que é muito grande na nossa pesquisa aqui, né? Gente deprimida. Aí tem na outra coluna o pessoal que ficou realmente hiperativo, porque achou que, bom, tem que estar, eu não posso sair, eu preciso fazer lives, eu preciso estar em atividade o tempo todo, não posso perder, porque senão, de repente, passa o tempo, as pessoas esquecem de mim e tal. Essa é a coluna dos hiperativos. E também tem a outra coluna dos perdidos, né? O que eu vou fazer agora? E agora? O que eu vou fazer? Vou lançar disso? Não vou lançar disso? Sei lá o que eu vou fazer. Então, e aqueles que são todos ao mesmo tempo. Num dia só é o meu caso, né? Por exemplo, você também junta tudo, né? É loucura mesmo. Né? Agora, eu imagino você que seria uma loucura também, que a família está lá. Então, quando você foi no Natal, no ano passado, para lá,
o Cauê ficou doente e o seu pai estava doente. Quer dizer, uma coisa assim, você tem que lidar de lá para cá do Brasil com Angola, fazer essa ponte, ao mesmo tempo ficar preocupado em 2 lugares, né? O meu pai ficou em outubro com Covid. É. E em dezembro eu fui para Luanda, o meu pai já estava bem, e o Cauê ficou em dezembro. E assim, com o fuso horário... E você estava lá. Eu estava lá. Eu estava lá. E o fuso horário de 4 horas, que ainda tem essa agonia, né? Ou seja, de madrugada aqui, lá eu já tô acordadíssima, agoniada, querendo saber notícia. E não posso, né? Senão vou acordar a pessoa. Claro. Ai, foi um desafio. E o fato de ter, você colocou também outra questão muito importante, o fato de ser receber o projeto, né, foi aprovado o projeto na Lei Aldir Blanc, dá muita alegria para poder desenvolver o trabalho nesse momento tão complicado, né? E isso é muito bom, né? Ser recebido esse incentivo, né, da Lei Aldir Blanc é muito legal, né? Poder Sim, trabalhar. até porque a gente sabe, além do óbvio, né, que é poder trabalhar, que é poder ter a manutenção dos boletos, né? Mas é um lugar também de que a gente sabe como a arte, ela mais do que nunca, ela está tendo um papel fundamental na pandemia, né? Está tendo um papel fundamental de resgate das pessoas mesmo, né? Das pessoas não se entregarem, né? A música, a arte tem esse papel muito importante. E eu sei dessa dimensão, entende? Então é uma responsabilidade grande, não é só uma questão da minha carreira, gravar mais um disco, não, mas eu sei que isso representa algo grandioso, até para os artistas que não foram contemplados, por exemplo, né? Entende? Não foi contemplado, né? Tá na batalha, enfim. Não, e o gozado você falou como uma brasileira já, né? Manutenção dos boletos. Isso manutenção dos boletos. Para pagar as contas, dinheiro para pagar as contas. E o Cauê, né? Que toca ao vivo também, como você, que depende de shows, aí o cara também ficou sem recursos, né? Complicado. Exatamente, muito complicado. O Cauê também dá aula de percussão, acabou que em 2020 ele conseguiu fazer vários projetos, foi chamado para algumas instituições para fazer e tal, mas a gente sabe que as coisas mudaram muito, né? Dizer que a gente tá conseguindo manter as coisas, não, é complexo, mas estamos aí. Agora, para dar aula dá para fazer, você já se organizou, já está equipada para dar uma aula de preparação vocal, e como educadora que você é, pela internet. Agora, você já se adaptou, porque tem uma dificuldade também, né? As pessoas que no começo não é só porque está perdida, ou está deprimido, ou está hiperativa, que a gente não sabe como lidar com isso, né? Está começando a lidar, né? Então, a gente já tem aqui, como eu te falei, 280 programas, e a gente começou a lidar com isso. Os artistas mesmo, o microfone, a luz, né? Antes da gente começar a gravar. Tá boa a luz, o som tá bom, tem que ver tudo isso. E você que tem que resolver, não tem ninguém para... Tem que fazer tudo, né? Exato. Eu tive que me adaptar bastante, mas assim, eu já dava aula, já dou aula há 7 anos. Não é que eu comecei a dar aula para conseguir sobreviver à pandemia. Mas remotamente você não tinha dado aula. Não, e aí eu fiquei em pânico, porque eu tive que lidar com o desafio do delay, por exemplo. Eu não consigo fazer o aquecimento vocal e o aluno fazer ao mesmo tempo. Eu tenho que tocar e ele faz a capela. Eu comecei a gravar as bases para os meus alunos, para eles, porque eu normalmente faço as bases para eles cantarem, dentro do repertório que eles escolhem. Então eu tenho que previamente gravar a base, enviar para eles colocam para tocar aí. Eles têm que ter um outro aplicativo e aí a gente faz aula pelo Zoom e aí é possível, mas eu não consigo tocar nada, a não ser que eu pire aqui o cabeção, porque ele vai sempre cantar atrasado, né? E é um mega desafio. Mas assim, super possível. E, sobretudo, porque eu acredito que tanto eu quanto os meus alunos conseguimos criar um vínculo de querer que desse certo, sabe? Entendi. Porque é sobre isso, afinal de contas. Não, né? mas você está falando dessa adaptação, quantos cantores até que gostam de cantar, né? E começaram a criar, editar. Então, agora o que temos de cantoras e que são editoras também. Por exemplo, eu sou uma delas. Tem que fazer tudo, tem que editar, tem que preparar. Porque, como você falou, o delay, eu estou falando aqui, se a gente for cantar juntos aqui, eu vou pegar um violão, você também, não vai dar certo, porque tem o delay, um atrasinho não dá. Agora dizem aí os meus amigos músicos que quando chegar ao 5G isso vai resolver. Não sei, mas enfim. A gente já tem que aprender, né? Aí vai ser mais legal, vai dar para fazer quase, né? Com mínimo de delay, aí vai dar para falar, como ao vivo, né?
como se estivesse ao Sim. vivo mesmo, né? Mas Quem eu sabe? acredito, viu, que vai ser possível porque é a realidade. O mundo atual é esse. Então, as tecnologias, os criadores de software estão todos na corrida, porque a lógica do mundo capitalista é a mesma. Então, eles não querem ficar para trás, eles não querem perder, Claro. né? Então, a gente precisa também, eles precisam. Então, é algo que se autoalimenta, né? Então, é isso. Falando nisso, a gente já pode partir para o consumo de música com as plataformas digitais, né? Quem diria de uns tempos para cá que tudo estaria nas plataformas digitais, que todo o trabalho musical teria que passar por uma plataforma digital de streaming para ouvir a Jéssica, né? Eu não ia comprar o disco dela só, agora eu posso ouvir, né, pela internet, pelas plataformas de streaming. Isso não era Eu uma acho isso realidade. incrível. Não É, era, imagina, tem não, pessoas na Coreia quando do você Sul veio, ó, para não ir muito reclamando. longe, quando você veio, não estava no streaming o seu trabalho, nem tinham desenvolvido os streaming. Não. 2016. E nós não estamos falando de muito tempo, 5, 6 anos aí, não é? Olha só. Não, total, total, gente. Agora a gente faz show e põe no YouTube. É isso, tipo, e aliás, o YouTube criou um serviço, digamos assim, que é o estreia, né? Você pode fazer o show, colocar e a estreia é como se fosse um show mesmo, É ali ao verdade. vivo. A pessoa se senta em casa e espera o show começar. É Pois é, demais isso, né? muito legal. É isso. E Dialogar com a daqui a pouco realidade. vai ter a tecnologia para acabar com o delay e você poder trabalhar melhor com seus alunos e tal. E você fazer uma participação ao vivo aqui com a gente, né? Na rádio, por Ai, exemplo. com certeza. Seria mais fácil, né? Vamos lembrar Mas desse dia. Vamos vamos lembrar fazer, desse dia. vamos fazer, vamos fazer. Não, e quando sair, acabar tudo isso, né? Espero que em breve a gente poder recebê-la no estúdio também, receber Ai, você será um lá no estúdio. prazer. Então vai ser assim. Mas é isso, as tecnologias têm que nos ajudar, né? E a gente fica meio refém também, né? Você não acha que isso tem um dado cruel? Você falou aí do capitalismo, né? Obviamente, da corrida tecnológica, todo mundo atrás e tal. A gente não fica muito refém também dessas tecnologias? Ou você não enxerga assim? Olha, eu acho que a tecnologia, ela, sendo bem usada, ela pode de fato trazer vários benefícios, sabe? Tem vários softwares que eu posso utilizar para dar aula, que facilitam o entendimento do aluno. Mas Uhum. eu também acredito que não pode ser tudo tecnologia, sabe? Eu acho que a gente não pode esquecer o lugar do acústico, do ao vivo, do encontro. Afinal de contas, foi daí que nós viemos, né? Então, vale lembrar. Então, eu acho que sim, a gente fica um pouco refém, até porque tudo nos conduz até esse lugar, principalmente numa pandemia, que o único meio que a gente consegue encontrar nesse momento para trabalhar é o virtual. Então, a gente está adaptando absolutamente todos os nossos projetos ao virtual, mas ao mesmo tempo eu acredito que a gente tem que continuar acreditando que vai voltar pro presencial e que a gente não pode se render à tecnologia, senão a gente nunca mais sai dela. Pois é. E também, mas isso não atrapalhar também a criatividade também, né, Jéssica? Esse é um detalhe interessante. A Sim. criatividade tem que seguir. E vocês produzindo, isso é muito bom. Produzindo música, gravando, compondo, né? Cantando e tudo mais. É isso que tem que ser feito, porque senão, né, o cara para, né? Porque em função da tecnologia não se desenvolve do ponto de vista criativo, porque há sempre uma dificuldade, né? Mas eu tenho visto, viu, não sei o que você pode me dizer, parcerias incríveis aí, por exemplo, juntando os artistas todos. O cara manda o áudio, como você falou, que você manda para o aluno uma base e tal, e composições, parcerias que você não imaginava antes. Sujeito lá em Angola mesmo, né? Você pode fazer uma parceria com um sujeito lá e ele grava, manda para você pela internet e tal. Isso facilita muito. Antigamente era uma dificuldade tremenda, né? Agora a coisa, né? Essa possibilidade de falar com o mundo, né? É interessante, né? Você pode É desenvolver fundamental. Eu acho que quebrou umas barreiras que a gente tinha isso, mentais de barreiras. que a gente só conseguia exercer nossa profissão ali no dia a dia. Mas, por exemplo, eu posso dar aula para qualquer pessoa do mundo. Eu não preciso só É. dar aula No para Brasil, alunos de Brasil, São Paulo, exato, ou do Brasil. E ao mesmo tempo eu posso dar aula de qualquer parte do mundo. Eu só tenho que me adaptar ao fuso horário. claro. Então tem isso também, além de que outras parcerias foram feitas com outros artistas, o contato possibilitou sem dúvida isso. Eu estou fazendo a pós-graduação em pedagogia vocal. O curso começou quando começou a pandemia. Olha, E aí a gente se adaptou online.
E assim, para a maioria dos alunos, inclusive para mim que tive que me mudar para Santo André, é melhor fazer online, entende? É claro. Porque muitos deles eram de outras regiões do Brasil e vinham de 15 em 15 dias para São Paulo. Mas o online possibilitou que a gente consiga continuar fazendo e não precisar se deslocar, né? Então tem toda uma questão de custo que se reduz, Claro. mas ao mesmo tempo você acaba tendo contato com outras realidades que a internet possibilitou, né? Abriu a nossa mente para esse lugar. E que antes Legal. era meio duvidoso, né? Sei lá. Não, você até poupa uma série de coisas, o transporte, né? E pode intensificar o estudo também, por causa disso também, né? E você está Sim, fazendo sim. esse pós aonde? Em que lugar? Quer dizer, Na Santa Marcelina. É, a Santa faculdade é Marcelina. Santa Marcelina. É. E é de 15 em 15, sexta e sábado o dia inteiro. É puxadíssimo. Mas é demais. Sexta e sábado o dia inteiro. Tudo online. Você fica quanto tempo? Fica direto no vídeo lá trabalhando? A gente fica sexta das 14 às 18, tem um intervalo de 20 minutos, e depois das 19 às 22h30. Oh, é puxado, Sexta. hein? Sábado é das 9 da manhã às 6 da tarde. Tem uma horinha de intervalo de almoço. É puxado, assim. Mas a grade curricular é incrível, os professores são maravilhosos. Legal. E é com isso que eu trabalho, né? Então, tá me dando bastante conhecimento, né? Eu voltei a estudar para isso, né? Sou preparadora vocal, então conhecimento nunca é demais, né? A gente aprende o Isso. tempo inteiro. E a ciência da voz é recente, entende? A pesquisa dentro da ciência da voz é muito recente, da década de 60, mais ou menos. Então tem muita coisa sendo descoberta, sabe? Então é isso, é necessário estudar. Legal. Então você vê, não só você está lançando um trabalho novo, como você está estudando, está fazendo pós e está trabalhando, está desenvolvendo mais ainda a sua área de preparadora vocal, que é muito legal. Quer dizer, É muito legal. você está quase hiperativa, você já está na outra coluna lá já, hiperativa já. Mas, Olha, mas eu Jéssica, vou te falar uma coisa, eu estava mais diga. hiperativa no passado, porque teve o boom dos meus alunos, né? Eu cheguei a Ah, ficar com 20 alunos por semana. Isso é uma carga muito grande, não só das aulas em si, mas de preparar a aula. Então é aham. quase como se fossem 40 aulas, né? Porque a aula, dar aula e preparar a aula e tal. E aí eu queria fazer tudo. Eu fiz muita coisa. Eu fiz live, eu dava aula, eu fazia aula. Nossa, eu tava assim, muito empolgada. E aí o ano foi terminando e eu fui ficando assim, meio. Aí começou a vir meio uma depresinha. Tava mais hiperativa ano passado. Esse ano eu tô um pouco, Mas você assim, está nos estudando três. e está desenvolvendo e está lançando o disco. Vamos falar do Sim, disco, mas antes da gente começar a falar do vamos, disco, vamos ouvir já uma primeira música do disco, vamos. depois você vai contar como é que você preparou, a gente vai contar lá desde o primeiro trabalho seu, da sua história. Tem muitos capítulos ainda nessa. É uma espécie de uma minissérie que nós vamos fazer aqui na Netflix. Colibri Flix. Colibri Colibri Flix. Flix. Vamos ouvir o que Beleza. você quer ouvir. Já quer ouvir O Pranto do Vento, esse videoclipe bacana do Ai, Matodo? vamos? Vamos? Sim, vamos. Fala um pouquinho dessa música, então, antes da gente ouvir e ver. Olha, Pranto do Vento, ela é uma composição que surgiu dentro de um convite que eu recebi para compor um álbum de uma cantora brasileira que queria só compositoras africanas no álbum. E aí eu compus a música e acabou que a música não foi selecionada, não entrou no repertório e tal. E eu deixei a música guardada ali, Pranto do Vento. Na época eu fiz a letra e fiz uma melodia, uma harmonia, porque aí tinha tudo a ver, assim, o ambiente que eu criei da composição tinha a ver com, enfim, com a cantora, com o disco e tal. Acabou que não rolou, eu deixei ali, né, guardadinha. Quando eu fui contemplada pela Aldir Blanc para gravar o meu segundo disco, eu comecei a reunir as músicas, as que eu já tinha pensado e as que eu tinha eventualmente guardado. E Pranto do Vento estava lá, a letra. Porque eu não me identificava muito com a melodia que eu tinha criado, porque justamente não era para mim a música, né? Então pensei na cantora e criei a história e tal. E aí eu acho que a letra é super bonita, porque ela traz ela contextualiza a escravatura, né, que é uma mazela da história, né, da humanidade, e algo que a gente precisa falar, né, precisa pontuar, é uma obrigação moral, eu sinto como artista, pontuar, trazer, ainda mais nos tempos que correm, que é uma pauta que tá muito quente, a gente precisa falar, né, sobre
todas as consequências, né? O racismo, toda a desigualdade que a gente vive na nossa sociedade, ainda mais eu vivendo no Brasil, né? Que isso é uma coisa que é muito gritante. E aí, eu falei com a Tamires Tanus, que é uma cantora brasileira do Mato Grosso do Sul, uma grande amiga, maravilhosa. A gente se conheceu em 2019, eu a conheci no show do Tigana Santana, e aí a gente ficou super próxima, ela também é preparadora vocal, então a gente começou a trocar bastante, ficamos muito íntimas, e aí eu pedi pra ela fazer a música. Falei, Tamires, o que você acha dessa letra? Ela curtiu e aí ela fez a melodia. Aí nasceu Pranto do Vento, pra compor Matura. Então vamos ouvir, né? Depois dessa história toda bacana aí. Roda, Pranto do Vento, roda. Uhul! Quanto do sal desse mar derramou pelo olhar, quanto do grito a clamar transbordou meu cantar, canto à voz do meu povo. Vim com o pranto do vento, marcas na alma de um tempo que nasceu e mora em mim. Meus ancestrais vou louvar e saber quem vem lá, e toda noite ao luar nossa história contar. Sigo com a força de um rio, trilho meu próprio destino, vou pela fé no caminho. Nosso dia há de chegar. Quanto do sal desse mar derramou pelo olhar, quanto do grito a clamar transbordou meu cantar, canto à voz do meu povo. Vim com o pranto do vento, marcas na alma de um tempo, trilho
Estamos de volta aqui com a Jéssica Areias. Ela está aqui falando do novo trabalho dela, o álbum Matura. Nós já falamos da pandemia. Ela que tem a família em Angola, né? Ela é de Angola. E também tem um marido aqui em São Paulo. Agora ela está em Santo André, né? O curioso é que no começo daquela primeira entrevista, você está cada vez menos com aquele sotaque, se me permite esse comentário. Você é uma preparadora vocal. De repente estou falando uma besteira aqui. Mas tenha cuidado. Mas você, no começo, às vezes, você dá praticamente no sotaque angolano, né, do português de Angola, digamos assim, né, que é o português de Angola. Parece que sumiu, ou eu estou enganado? Colibri, não, você não está enganado. Na verdade, se eu quiser falar com o meu sotaque, assim, eu digo o sotaque das minhas origens, porque eu acho que o meu sotaque acabou sendo esse aqui que eu estou falando com você. Porque eu não preciso pensar para falar, entende? Se eu pensar para tipo, eu tenho que ter o sotaque da minha origem, porque aí vai ditar um pouco a minha imagem. Eu no início pirava um pouco com isso, sabe? Porque você é angolana, você tem que ter o sotaque. Eu tô aqui há 12 anos. E, assim, a minha identidade, ela carrega todos esses sotaques, porque eu morei 18 anos em Angola, eu tô aqui há 12 anos, eu fiquei 3 anos em Lisboa. Sabe, não me prendo mais a esse lugar, mas eu acho que, de fato, eu tenho perdido o sotaque da minha terra, digamos assim. Mas também porque eu acho que agora eu não paro para pensar que eu tenho que falar assim contigo, porque senão ninguém vai acreditar que eu sou angolana. Tipo, eu consigo mudar a fichinha, mas eu acho que fica meio forçado, sabe? Sei lá. Mas no começo de 2016, na entrevista, se você pegar lá a gravação, você vai ver que tem um pouquinho assim, mais, né? E agora você vira a chave com uma facilidade tremenda, né? E eu lembro sempre a história, quando eu estive em Lisboa, no Congresso de Jornalistas de Língua Portuguesa, né? E aí eu estava falando, a gente estava brincando, né? É claro que todos nós, os que foram colonizados, né? A palavra correta é essa mesmo, colonizados pelos portugueses, né? A gente se juntou contra os portugueses nesse congresso, que era o Congresso de Língua Portuguesa. Então, angolano, pessoal de Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, todo mundo junto, São Tomé e Príncipe, né? Todo mundo junto, a gente brincando com os portugueses, né? Brincando assim, que a gente, né? E eu, como brasileiro, também fiquei para o lado dos africanos, obviamente, né? E aí a gente começou, aí cheguei com uma jornalista portuguesa, eu falei assim, ela falou, vocês estão a brincar, né? Porque o infinitivo é muito usado no português de Portugal. A brincar, né? Vocês estão a brincar, não, infinitivo. A gente fala brincando, eles falam, a gente usa o gerúndio. Você sempre usou o gerúndio. Aí vocês estão a brincar e tal. Eu falei, não, porque, na verdade, eu não tenho nenhum preconceito eu brincando, né? Porque eu acho legal o sotaque de Portugal, de Lisboa. Eu gosto muito do sotaque, a alfacinha, o sotaque de Portugal, de Lisboa. Ela falou, não, o sotaque é de vocês, nós somos original. Ela me deu o troco, né? Então, esse negócio de porque aí eles são a matriz, digamos, né? Nós somos o original, vocês é que são o sotaque. Então, quando eu falo sotaque, também eu penso, né? Muito nessa frase da portuguesa, eu brincando e ela me corrigindo, sério, vocês é que são o sotaque, nós somos o original, né? Então é isso. Mas é isso, a gente, como povos colonizados, a gente tem essa mistura, né, do sotaque que foi oficializado, mas que na verdade passa longe de ser a língua nacional, né? A gente sabe disso, né? Isso é o a gente, inclusive, Matura tá bastante nesse lugar, né? Que eu canto em algumas línguas nacionais de Angola justamente para trazer esse lugar da identidade. Porque a língua oficial de Angola é o português, mas as línguas nacionais não são. Não passam por português, né? Então é isso, a gente criou vários sotaques para a gente conseguir sobreviver, mas a verdade é que se a gente voltar na matriz, a matriz mesmo não tem nada a ver com português, né? Exatamente, as línguas angolanas. Quantas línguas tem lá hoje, se você for fazer uma apuração? Porque eu fiz um levantamento de Moçambique com alguns amigos de Moçambique e deu 37 línguas, 37 idiomas, né? E não são dialetos, para também ser muito correto nisso, você tem essa precisão, não são dialetos, são línguas oficiais. Não são 37 idiomas que temos lá em Moçambique, e o português como língua oficial. Sim,
Então, em Angola? Angola, claro que assim, pesquisa de Google, não sei exatamente o quão fidedigna é, mas eu sei que dentro do que eu tenho vindo a pesquisar, inclusive essa pesquisa veio também com a necessidade de conseguir falar sobre isso no meu álbum sem cometer grandes gafes, mas eu sei que tem 50 línguas nacionais catalogadas, que são Catalogado. reconhecidas como línguas mesmo. Mas assim, dialetos tem um monte. Em dialetos Um tem mais monte, ainda. um monte, um monte, um monte, assim. Mas catalogadas tem mais de 50 e as principais, as mais faladas, em primeiro lugar é o Umbundo, Certo? depois é o Quimbundo e o Kikongo, são as três mais faladas. E aí varia, né? Porque o Umbundo falado numa região sul não é o mesmo falado numa uma região mais sudeste, por exemplo. Porque é isso, a língua é viva, né? E ela se transforma o tempo inteiro para as pessoas conseguirem se comunicar. Mas uma coisa que está acontecendo em Angola, que também é um dos propósitos do disco, é que você não tem escolas bilíngue, né? As pessoas não ensinam a falar português e uma língua nacional, ou duas que seja. O que está acontecendo? As pessoas que moram no meio rural acabam falando mais línguas nacionais e quem mora no meio urbano fica mais pela língua oficial. Então, com o tempo, além das línguas nacionais irem se perdendo, porque não existe o interesse do Estado em, de fato, propagar essa identidade nacional, e ao mesmo tempo as pessoas acabam por deixar de se comunicar uma hora, né? Uhum. Porque como é que você vai conseguir? Claro que a gente se comunica independente da língua, mas a língua é a identidade de um povo, né? Uhum. E quando isso não é encarado como algo importante, com o tempo isso vai se perder, concorda? Isso é uma coisa que se perde, que se dissolve com o tempo. Né? Então, Umbundo, que depois, Quimbundo, que mais? E o terceiro que você falou. Kikongo, Kikongo é o terceiro. Que, aliás, é o que nome são de uma música. que é o nome de uma música. Por isso que nós vamos ouvir a música. Tem um gancho aí, Boa, tem um gancho. Vamos boa, ouvir o boa. Kikongo. Quer falar um pouquinho dessa canção do Kikongo? Sim, Kikongo aparece justamente com esse nome para enaltecer essa língua, em primeiro lugar. Eu fiz um poema em português, que é inclusive como começa a música, e aí eu pedi a um amigo angolano, que é da província do Bengo, que é do norte de Angola e que fala Kikongo, pedi para ele traduzir para Kikongo, porque eu queria ter esse contraponto, as pessoas conseguirem escutar o poema em português e escutarem a tradução. E o mais incrível é que muda completamente, né? Além de você não entender o que quer dizer, mas é impressionante como a língua, ela traz uma musicalidade, né? E o Kikongo, ela, assim, não daria para fazer a mesma música na parte A, que eu faço em português, que eu fazer a mesma em Kikongo, sabe? Te leva para outro lugar. Por isso não dá para você pegar uma música e, agora coloca uma letra em Kikongo, não dá. Então, eu sempre criei as minhas músicas de línguas nacionais de Angola depois que foi traduzido. Porque antes eu já sei que eu vou ter que criar outra música depois. É Sempre. claro, porque tem a palavra, tem o poema, a palavra, ela tem Tem a um sentido, métrica, tem a a métrica fonética musical. certa. E você tem que respeitar isso, né? Legal. Então, vamos, diante dessa história aqui, que eu puxei essa história agora que eu queria exatamente entender melhor e aprender com você. Vamos ouvir, então, a música Kikongo. É sua e é quem fez a versão em Kikongo? Ela é minha, a letra em português, em Kikongo é do Herme Panzo. Herme E Panzo. aí, ela é parceria minha com o Léo e com o Cauê. A gente fez junto a composição. E ela tem a participação dos Capoeira, que Legal. é o grupo de capoeiristas e percussionistas, que é uma família que me acolheu. Tem o bloco de carnaval, que eu sou cantora, inclusive. Carnaval é esse evento que parece que é do século passado, mas ele existe. Daqui a pouco você vai falar do carnaval. E quando ela fala Léo e Cauê, é o Leonardo Mendes, né, que é um grande violonista e filho do Roberto Mendes, nosso querido santo-amarense, né, para não falar apenas, ele vai me corrigir se falar errado aqui. Não é baiano, é santo-amarense que ele fala. E É, o Cauê Silva, que faz a percussão, o marido da Jéssica também. São os que participam e são autores também do Kikongo. Roda, isso. Kikongo! Uhul! Bora. Zambi wangigila yama yunyikuka uchi uyangala emaza mutembe ilumbu yihua Quando meu som ecoar
tempo parar pra Deus me ouvir. As pedras vão se encontrar, a terra florir, os rios acalentar, os dias sem fim. É quangauele, é que anguki, é quangauele, é que anguki, é que jingu, niki huidi, zambi, huangikila, é que jingu, niki huidi, zambi, huangikila, yamayu nikuka, ochiyu yangalala, yamayu nikuka, ochiyu yangalala, é mazamutema, ilumbu, ilumbu, ihua, é mazamutema, ilumbu, ilumbu, ihua. É quangauele, é que anguki, é quangauele, é que anguki, é que jingu, niki huidi, zambi, wangigila, é que jingu, niki huidi, zambi, wangigila, yamayu nikuka, ochiyu yangalala, yamayu nikuka, ochiyu yangalala, é mazamutema, ilumbu, ilumbu, ihua, é mazamutema, ilumbu, ilumbu, ihua, é mazamutema, ilumbu, ilumbu, ihua, é mazamutema, Estamos de volta com a Jéssica Areias aqui com a gente. Ela está falando do trabalho dela Matura e a gente está aprendendo muita coisa de Angola, que é legal também, né? Que eu brinquei com o negócio do sotaque e a gente chegou nas línguas catalogadas oficiais de Angola, né? E eu também lembro que, por exemplo, em Cabo Verde, que eu conheço, né? Eu pensei que só tinha um tipo de crioulo, né? Eu também fui um ingênuo, né? São 10 ilhas, né? 9 delas habitadas, uma é vulcânica, não, né? E cada ilha tem um crioulo diferente, né? E eu acho legal também falar a língua nativa, né? Porque a língua do colonizador às vezes ajuda a gente a se conversar, como estão conversando aqui. Se você estivesse falando em língua oficial angolana, não ia entender nada, né? Então, o português nos ajuda a essa comunicação oficial, digamos. Mas que é legal manter, né, a língua viva em cada uma desses povos de língua portuguesa é uma maravilha, né? É uma riqueza cultural, né? É uma riqueza e, sobretudo, é também um ato de resistência, né, Colibri? Porque a gente já vive as mazelas de sermos colonizados todos os dias. A gente vive numa sociedade que tem todos esses reflexos, né?
E ao mesmo tempo, quando a gente entrega os pontos, quando ainda tem uma língua que é falada e que representa esse povo verdadeiramente, aí não dá, né? Aí é a gente aceitar mais uma vez um lugar que nos é imposto e não precisa, né? Não precisa mais, é algo que eu acredito que a gente tem que fazer individualmente. O Tupi-Guarani, por exemplo, aqui no Brasil, ele tá tão distante que parece que ele nem existiu, Pois é. né? O indígena no Brasil representa um lugar que a gente nem sabe bem qual é, né? Se a gente for pensar na sociedade, assim, numa lente de aumento grande, que lugar tá o indígena, sabe? É. Quase como se ele não fosse brasileiro. Quem é indígena? Entende o lugar? É muito violento. Então é um ato de resistência, sim, e também de conscientização. Eu tô querendo aprender a falar as línguas nacionais de Angola. Eu não falo nenhuma, infelizmente. Mas a minha bisavó, que tem 98 anos, ela fala 6, tá viva ainda. Olha Fala que 6 legal. línguas nacionais. Muito legal isso. Muito legal. E é natural para ela. Não era um ato de resistência, mas no meu caso e dos meus filhos e netos, será, porque não é algo natural, né? Não é mais. E para ela já sempre, ela aprendeu isso da família dela e ela vai transmitindo oralmente tudo isso aí, né? Agora, Exatamente. você acha que nós brasileiros, assim como você já é um pouco brasileira, bastante brasileira, 12 anos brasileira, né? Que você acha que a gente não liga muito para os povos de língua portuguesa? Existe um preconceito do brasileiro com os outros povos de língua portuguesa? A gente não se encontra... Porque musicalmente tem tanta coisa a ver, né, Jéssica? Tanta relação próxima. Na literatura também, que eu converso muito com essa turma toda, né? Estou citando, por exemplo, isso eu conversei com o Zé Eduardo Agalusa, um grande Que inclusive tem letra aí no disco. Pois é, eu vou falar dele também. O Agualusa, a gente falava sobre isso, ele que é de Angola também. Essa coisa do Brasil, será que a gente esnoba os outros povos de língua portuguesa? Falta ainda uma integração necessária aí? Como é que você vê essa possibilidade? É uma questão de política, porque no governo Lula até teve uma aproximação com os povos de língua portuguesa, especialmente os africanos, né? E você acha que está acontecendo? Como é que você vê isso, politicamente falando? Tá rolando o radinho aí no fundo. O radinho aí tá no fundo. rolando, é o carro do ovo. Deixa eu ver se é o carro do ovo. É o carro do ovo. Sempre passa aqui o carro. Como é que ele fala? O carro do ovo, a galinha ficou maluca. É um negócio assim, muito engraçado. Também tem um som, né? Tremendo, né? Essa é uma coisa da cultura popular maravilhosa que você acaba de falar, né? Que é o pessoal que vendendo faz uma canção também, né? O sujeito que vende as coisas todas na rua, né? A pamonha de Piracicaba, né? Aqui eu moro no meio do campo, então assim, é um evento, porque o consumo é muito forte, né? Porque a gente tá meio longe assim dos mercadinhos, então o ovo, o pão, a cândida, tudo passa aqui em casa e a gente compra. A galinha ficou maluca, promoção do ovo, essa é muito boa. Exatamente, a galinha ficou maluca, tá vendendo os ovos todos. E é o carro do ovo, que também é um traço da tradição oral muito interessante. O carro do ovo chegou, não é dos ovos, é do ovo. Do ovo. Não é isso, é o carro do ovos. É pior, o carro do ovos. Você fala, ok, é um traço, né? É legal que você registre tudo isso, que depois pode virar muita coisa da arte, né? Da música, da cultura. É legal você registrar. É um traço da cultura, né? Do brasileiro. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que ainda tem um distanciamento, sim. O que acontece no Brasil é muito distante do que acontece nos outros países colonizados. Talvez porque a maneira como a sociedade brasileira tem se organizado seja, em relação aos outros países que foram colonizados, o mais contrastante. Por quê? Porque se a gente pensar que 50% da população é considerada negra, mas não tem esse lugar de 50% nos lugares de destaque da sociedade, então necessariamente você já tem uma sociedade que é desestruturada, que é desigual. Então isso traz outras questões que fazem com que necessariamente o brasileiro ele se identifique com alguns pontos em relação aos outros países colonizados, mas que não consiga fazer a unificação em relação aos pontos positivos, porque existem pontos positivos, né? Então eu acho que fica um pouco preso ao lugar do resgate da cultura africana, que é do pertencimento, da representatividade,
mas ao mesmo tempo não consegue se aprofundar um pouco em relação ao que acontece também nos outros países colonizados. Não sei se foi complexo o que eu te falei. O que eu quero dizer com isso? O ideal de África que o brasileiro tem, ele não é real. Não é real. Ele cria uma fantasia em relação à África para conseguir criar um lugar de identidade. E acaba se distanciando. Folclórica, essa fantasia é folclórica, quer dizer. Eu nem acho que é folclórica, mas assim, eles acham que, acredito eu, que as coisas acontecem em África de um jeito que não é real. Não é real. Os dirigentes africanos, eles tomaram as mesmas posturas que os colonizadores tomaram. Só que a diferença é que a maioria é negra. Independente do lugar que ocupa, estando no poder, classe média ou povo, a maioria é negra. Então não temos as questões que temos aqui. Mas o pensamento de colonizador é o mesmo. E aí acaba que se prende um pouco esse lugar do resgate de uma cultura africana que não acontece assim em África. Não acontece. O próprio angolano, por exemplo, se distancia cada vez mais da própria cultura. Porque quer ser americano, porque quer ser o que ele quiser. Desde que ele tenha um poder aquisitivo, ele pode ser o que ele quiser. A Lena Baúli, ela fala uma coisa muito interessante numa entrevista que ela deu. Ela falou, eu só me descobri negra quando eu cheguei no Brasil. Porque é isso, ela em Moçambique, ela não precisava se descobrir, porque ela é maioria, porque ela está num lugar de conforto. E aqui você se descobre negro quando você é negro. Em Angola você não tem essas questões, entende? E ao mesmo tempo, então, que tem esse resgate de uma África que não é real, nem na própria África, ou vou melhorar, em Angola, por exemplo, que é o país de onde eu venho, ao mesmo tempo você se afasta de Portugal e do colonizador só com esse lugar de que é o colonizador. E não de que, olha, a gente tem uma história. E a gente tem uma história em relação entre os PALOP, né, os países que falam língua portuguesa, que é muito comum. Então a gente tem que começar a dialogar, tem que começar a entender como é que a gente pode fortalecer a lusofonia, né? Porque ela nos pertence, né? E a gente fala uma mesma língua, mesmo que seja uma língua imposta, mas é uma língua que traz muitas características das nossas culturas. Exato, perfeito. Então eu acho que falta um pouco esse olhar um pouco mais amplo, sabe? Não sei se eu me fiz entender. Eu sei, mas depende também, às vezes, do própria política pública do país, né? Que tem esse olhar para Angola, para Moçambique, etc. Né? E não tem, né? Necessariamente não tem. Ainda mais nesse governo aí, que esse governo aí é racista, né? Então, pra você ter uma ideia. Esse governo é tudo de ruim, né? Não dá para contar com nada, assim, de evolução, né? De passo de desconstrução, não dá, porque é isso que você falou, é totalmente racista. É o governo mais preconceituoso que a gente já teve. Isso é fato. E aí vai ter política com a África? Nada, né? Quer nem saber. Não, que África. Porque a África, acima de tudo, simboliza o primitivo, né? O que não é bom, né? O que é bom só para ir roubar, né? O conceito de África útil, né? Para ir lá pegar as coisas, né? Como também os portugueses fizeram aqui no Brasil também. Vieram aqui pegar as coisas também, né? Exatamente. E você falou um ponto muito interessante também, que passa da música também. Na música eu sinto muito a falta desse intercâmbio. Vocês estão fazendo, a Lena Baúli também está fazendo, e vários artistas fazendo isso. O Martinho da Vila fez um pouquinho, vários outros artistas estão com essa preocupação, que é muito legal. Mas na literatura também acontece, o Agalusa já falou isso quando esteve aqui, o Mia Couto também. E quando eu estive no Cabo Verde também percebi isso, né? Porque a literatura do Cabo Verde se desenvolveu a partir de uma influência não de Portugal, mas do Jorge Amado, aqui do Brasil. E eles, quando viram as descrições, por exemplo, da seca brasileira, o pessoal do Cabo Verde, que tem uma seca muito forte ali, muito, muito presente, né? Na cultura deles, perceberam as coisas iguais, né? Os assuntos que tinham muito a ver com a cultura do Cabo Verde. Então, uma ligação direta, né, da literatura, como o Mia Couto fala, e o Agualusa também, né? Da literatura brasileira com a literatura africana. Quer dizer, a literatura já tem essa conversa, assim, né? Mesmo que seja distante e histórica. Mas a música não tem tanto. Vocês têm, eu acho que, essa missão também. Não sei se eu estou colocando um problema aí para vocês, uma missão. Não, mas eu entendo justamente esse lugar. Inclusive, Matura dialoga com isso, que é trazer as raízes, né? Mas ao mesmo tempo dialogar com o que resultou dessas raízes, né?
O diálogo com o Léo e o Cauê é nesse sentido, porque eles são brasileiros. O Léo do Recôncavo, o Cauê de Santo André, mas percussionista, Ogã, nascido no candomblé, filho de mãe de santo. Então ele traz toda essa raiz, essa ancestralidade do candomblé, dos toques, essa cultura africana pela música, né? Pela religião. O Léo que traz a chula, né? O violão dele swingado, que é do pai dele, que tem toda uma história super relevante. E aí misturando isso com as minhas raízes, que trago histórias de Angola, ritos, rituais, sonoridades, várias canções de domínio público que retratam algumas épocas específicas da história, nomeadamente a escravatura da década de 70, que é o Quimbolieto. Então eu quis dialogar com tudo isso, sabe? Trazer tudo isso, porque é a mesma raiz, mas ela tem várias nuances, e no fundo ela acaba sendo a mesma coisa, entende? Você já está fazendo isso, eu falei da missão, mas você já está tendo essa missão, você já está cumprindo essa missão, na verdade. Não é verdade? Eu estou só falando que não é colocando você como uma missão, você já está fazendo isso, né? Como a Lena também está fazendo e outros, né? Importante. Vamos ouvir então, agora tem a ver, né? Super a ver. Mozungue, fala de Mozungue. Falei certo? Muzungue. Nada de mo, é Muzungue. Muzungue. Fale um pouquinho da música. Ah, você quer que eu fale? Desculpa, achei que a gente ia escutar. Vamos ouvir na sequência. Muzungue. Muzungue é um prato típico de Angola. Resumindo, é um caldo de peixe, tá? Mas a gente coloca cebola, azeite de dendê, tomate, enfim. A música fala a receita. Como é que surge o muzungue? Primeiro, muzungue é um dos meus pratos preferidos, e a minha mãe, desde que eu me entendo por gente, ela faz esse prato. E era assim, um prato temático todo domingo, quando tinha algum evento em casa, que a minha família é muito musical, então sempre tinha alguma farra em casa. E aí muzungue era o prato, assim, principal, a estrela do dia. E eu tenho grandes lembranças, tanto que o meu nome era Jéssica Zungue, porque eu gostava tanto de muzungue quando era pequena, que me deram esse apelido. E aí, quando eu estava escolhendo o repertório do disco, eu entrei em contato com o Agualuz. Eu já conhecia o Agualuz há um tempo, não conhecia pessoalmente, mas já acompanhava o trabalho dele e tal. E mandei mensagem e falei: Agualuz, eu tô fazendo o meu novo disco, e aí eu gostaria muito de poder musicar um poema seu, uma prosa, uma crônica, o que você tivesse aí. Ele falou: que legal, também já te sigo, gosto muito do seu trabalho. E ele falou: vamos conversar para você me mandar uns áudios falando um pouco da sua infância. Me conta, traços gerais da sua infância, me conta histórias e tal. E eu mandei vários áudios das lembranças que eu tenho. E uma delas era o muzungue, justamente essa história que eu acabei de contar para você. E aí ele me escreveu: que legal, eu adoro muzungue também, é um dos meus pratos preferidos, eu faço muzungue. E eu vou criar um poema sobre essa história. E a gente fala, beleza. Aí, passados uns dias, ele me mandou um poema com o personagem dele, que é a vovó Chiquinha de Acachonga, e é ela dando a receita do muzungue. Ele falou: o que você acha e tal? Eu achei genial. Eu coloquei de um jeito mais musical, né? Porque ele escreveu como poeta, né? E falei: vou colocar mais com cara de música e tal, e aí a gente conversa. Enviei para ele de novo, ele curtiu, a gente fez a música, eu, Cauê e Léo. E aí nasce Muzungue, com a participação especial de Manecas Costa, que é um grande instrumentista da Guiné-Bissau, que tocou guitarra, violão, fez os coros, enfim, trouxe a África, né? A África que precisava ali. Legal. Fazendo a sua missão, né, Jéssica? Fazendo a sua missão. Beleza. Então vamos ouvir Muzungue. Roda! Volta a começar. Muzungue levanta morto.
aprendeu com sua mãe. A sombra da mulemba, cebola em lume brando, óleo de palma lhe dourar. Tomate picado e amor não pode faltar. Peixe comprado na porta, garopa, pungo, curvina. O caldo a engrossar. Muzungue levanta morto, fim de festa, volta a começar. Muzungue levanta morto, fim de festa, volta a começar. Vó Chiquinha de Acachongo deu a receita do muzungue, que aprendeu com sua mãe. A sombra da mulemba, mandioca, batata doce, jindugu, caombo tem de entrar. Banana da terra, carinho, não pode faltar. Farinha do museque, limão da nossa horta. E o caldo a engrossar. Muzungue levanta morto, fim de festa, volta a começar. Muzungue levanta morto, fim de festa, volta a começar. Vó Chiquinha de Acachongo deu a receita do muzungue, que aprendeu com sua mãe. A sombra da mulemba, cebola em lume brando, óleo de palma lhe dourar. Tomate picado e amor não pode faltar. Farinha do museque, limão da nossa horta. E o caldo a engrossar. Muzungue levanta morto, fim de festa, volta a começar. Muzungue levanta morto, fim de festa, volta a começar. Muzungue levanta morto, fim de festa, volta a começar. Muzungue levanta morto, fim de festa, volta a começar. Muzungue levanta morto, fim de festa, volta a começar. Muzungue levanta morto, fim de festa, volta a começar. Muzungue levanta morto, fim de festa, volta a começar. Muzungue levanta morto, fim de festa, volta a começar. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com a Jéssica Areias, também Jéssica Camacho Areias Pereira, ou Muzungue também, para ela conhecida como Muzungue também, certo? Jéssica Zungue. Jéssica Zungue. Pronto, já junta tudo e tal. São as várias Juntou formas tudo. E negócio do apelido também, né? Que a gente chama aqui apelido, né? Alcunha. Alcunha. A alcunha é muito comum, né? Aqui. Eu, por Sim. exemplo, eu sou Colibri, não é o meu nome, naturalmente. Agora, você era exatamente a Jéssica do Zungue. Zungue. Pronto. Né? É assim. E o pessoal já de infância te chamava assim. Legal. É. E o que você está fazendo é muito legal. E eu acho que a gente tem que cada vez mais, né, juntar todas essas ideias aí e fazer essa junção dos povos de língua portuguesa, que é muito importante, né? A cultura tem tanto a ver, né? Tem tanta. Quais as coisas, por exemplo, que você identifica quando você veio de Angola? Você fala, pô, isso aqui tem a ver com a minha terra, isso aqui tem a ver com o meu jeito de pensar. As identificações, assim, as primeiras, assim, quando logo você chegou a 12 anos. Nossa, muita coisa. Assim, primeiro rolou um estranhamento, Natural. porque apesar de eu me identificar com muita coisa, muitos elementos da cultura brasileira, tive um estranhamento, porque da mesma forma que o brasileiro ele é para fora e ele mostra suas emoções e ele é muito espontâneo, as relações humanas são um pouco esquisitas, sabe? A relação entre homem e mulher, por exemplo, tem uma associação muito sexual aqui.
Homem e mulher, se tá um pouco mais íntimo, aquilo já quer dizer alguma coisa. E Angola não é assim, sabe? Você pode ter uma relação mais íntima com uma pessoa, íntima no sentido de estar próximo, de conversar, sabe? De dar um abraço. Isso não quer dizer nada, isso só quer dizer que você tá conversando com uma pessoa que, né, você se identificou com ela. Mesmo em relação a dois homens, é comum em Angola você ver homem de mão dada, andando, conversando, se abraçando. Aqui, eu acho que as relações são muito sexualizadas, então isso é uma coisa que me assustou um pouco, porque é muito contrastante, né? O brasileiro é tão pra fora. Veja, você não poderia ter, por exemplo, um amigo homem. Já achavam que você era casada, amigo homem, ai que estranho. Como assim que estranho, gente? As pessoas são pessoas antes de serem um homem e uma mulher e elas conversam, se identificam. Isso pra mim foi muito esquisito. Os estranhamentos. Ainda mais contrastante, né? Porque a pessoa é tão pra fora, o brasileiro é tão pra fora, se expõe tanto e de repente... Mas aí as coincidências, aí a música, né? Eu consegui desenhar muito assim as raízes, de onde vinha, em relação ao samba, por exemplo, as rodas de samba, aquele movimento, né? O astral das pessoas, cara, isso é muito África. A maneira como as pessoas se relacionam naquele momento musical, que representa a música para o brasileiro, a dança, isso é muito de lá, de Angola. Muito. É assim, independente do que você tá passando... Quando tem música, tudo muda, sabe? É verdade. O que mais? A comida também, muita coisa, né? Principalmente comida baiana, comida nordestina, o tempero forte. Em Angola as comidas são muito fortes, o tempero é forte demais, é pesado. Em relação ao baiano especificamente, achei muito parecido com o angolano. Tem um preconceito muito grande, né? Que o baiano não gosta de trabalhar, que o baiano... Mas dá pra entender. Gente, é muito quente, né? É muito quente na Bahia, como é quente em Luanda. Então, o jeito do baiano lidar, do baiano se comportar, é como o angolano, é mais tranquilo mesmo, porque o calor você não dá conta. Entendeu? Você não dá conta mesmo, é uma questão geográfica, é uma questão de clima. Enfim, mas várias coisinhas que eu fui entendendo aos poucos, né? E você sentiu algum preconceito por você ser angolana? Assim, no tratar com as pessoas? Ele é angolana e tal, assim. Rolou, não? Você falou, porque você falou de estranhamentos, e ficou muito claro, né? Do conservadorismo brasileiro, embora seja carnavalesco, o Brasil tem esse conservador, esse lado bem conservador que você detectou muito bem. As coincidências culinárias e musicais e tudo mais, e o preconceito. Olha, eu não posso falar que eu sofri preconceito, porque eu acho que a palavra nem cabe para a situação. Mas eu posso te falar que eu nunca sou considerada angolana em nenhuma parte do mundo, porque eu sou branca. E existe essa concepção de que o branco não vai ser africano, né? Eu sou sempre considerada portuguesa em Angola, aqui, e em Portugal também. Tipo, em Portugal eu não sou considerada portuguesa. Então, assim, não é que eu sofri um preconceito, porque eu acho que o preconceito cabe a outras formas, né? Bem mais graves. Eu nunca fui rejeitada por ser angolana, mas eu nunca fui aceite como angolana, tipo isso. A angolana, tá, mas você mora aqui desde que você nasceu, é tipo isso. Mas preconceito não, mas assim, meio sem credibilidade, sabe? Inclusive é uma das minhas batalhas desde que eu moro aqui. Eu, há uns anos, além dos meus discos autorais, eu apresento um trabalho que canto as músicas da minha terra. Faço cover de música angolana. E assim, é sempre meio esquisito. Quando eu chego para cantar, e aí toda vestida com tecido africano, porque é minha identidade. Quando eu começo a cantar aí, ela é angolana mesmo, mas as pessoas se prendem um pouco pela imagem, né? Enfim, resquícios da nossa história colonizadora, né? Mas é isso, eu sou angolana, né? Eu sou angolana, eu nasci em Angola, minha cultura é angolana. E eu serei sempre, eu cantarei sempre as minhas raízes, mas tem um pouco esse lugar de, opa, ela não é possível, ela é branca. Mas tudo bem, eu entendo. Faz parte, tem que lidar com isso, né? São coisas que tem que lidar, né? Até porque eu sou privilegiada, né, Colibri? Eu não tô no lugar de ser rejeitada, eu sou privilegiada, porque antes de qualquer coisa eu sou uma mulher branca, eu tenho que ter consciência desse lugar. E eu consigo lidar bem com o fato de que, ok, não tem credibilidade quando eu me apresento como angolana, mas a minha música fala por ela, sabe? Não é a minha imagem, mas é a música, e o objetivo é enaltecer essa música. Não passa por mim, sabe?
Perfeitamente. Vamos ouvir mais uma? Lemba, agora. Eu tinha falado errado, agora eu falei certo, Lemba. Lemba. Vamos falar um pouquinho que essa música Lemba. Conta um pouquinho para nós. Enquanto você se prepara aí tomando uma aguinha, e a gente vai falar de Lemba. Olha, Lemba é uma música que eu tenho um carinho muito especial. Entrei em contato com o Filipe Mukenga, que é cantor e compositor angolano da velha guarda, um gênio da música angolana. Infelizmente não tão reconhecido como deveria. O Filipe está vivo, continua compondo, inclusive lançou o último disco, se eu não estou em erro, em 2018, belíssimo, como todos os discos dele. Eu vi um show dele aqui no Brasil, maravilhoso. Sério? Ele No veio Rio? aqui Não, aqui em São Paulo. Em São Paulo? Ah, que legal. Muito legal. E aí eu já no primeiro disco, em 2014, eu falei com ele, ele me deu uma música para eu gravar, e agora eu falei com ele de novo, e eu adoro essa música que é Lemba. Ele pegou basicamente um poema de domínio público em Quimbundo e ele construiu essa música. E eu pedi para fazer a regravação. E ele, claro, super generoso, querido, me falou o que dizia a música, me deu a tradução, contextualizou o poema, sabe? Assim, trouxe toda a carga histórica e cronológica necessária quando a gente vai cantar alguma música, né? E aí eu gravei Lemba, né? Que é dele, essa composição. Vamos ouvir então. Lemba do Vamos. Filipe Mukenga. Roda! Roda. Ndolo como shima makamavu lemba wanga wa muvulu tunde ki ai mama jana jane kwata
Estamos de volta com a Jéssica Areias, falando aqui do trabalho dela, o Matura, o álbum mais recente dela. E falando em álbuns recentes, quando você teve com a gente estava divulgando um outro trabalho dele, o primeiro, acho que é o primeiro que você fez aqui É no o Brasil. primeiro. Como é que chama? 2014, O Licença, que significa com licença, em Ubuntu. O Licença. E a gente falou desse trabalho. E esse trabalho, que número que é esse? Matura já? Depois que você É o fez o Licença? segundo, é o segundo. E por que você grava tão pouco? Devia gravar mais, fazendo uma crítica. Pois é, eu também acho que eu devia gravar mais, mas tem uma questão óbvia e que a gente não foge dela, que são os nossos queridos boletos. Eu gostei que você falou dos boletos. Você encarnou aqui o espírito paulistano, até paulistano, paulista, né? Dos boletos. É muito. Os boletos. Os boletos, é muito difícil ser artista independente no Brasil. Quando a gente não consegue ser contemplado por um projeto, por um edital, a gente consegue construir as coisas às duras penas. É muito difícil. Se você não tem um patrocinador, uma pessoa que acredita e que investe, porque acreditar hoje em dia significa você investir. Porque todo mundo trabalha, né? E todo mundo precisa de dinheiro. Então, por mais que você queira fazer parceria, chega uma hora que fica insustentável para alguma das partes, sabe? Ou fica insustentável para o dono do estúdio, ou fica insustentável para o cara que vai filmar, ou para os músicos que estão te acompanhando. Sabe, eu gostaria de gravar muito mais, mas de fato agora se proporcionou porque eu consegui esse edital. Porque eu já estava construindo, mas assim, lancei em 2019 Matura, em 2020 eu lancei Amê, que também está no Matura, assim. Mas assim, as duras penas, eu nem consegui masterizar a música, sabe? Tudo muito... Então é isso, eu não gravo mais porque eu não tenho dinheiro, em suma. Sendo bastante transparente e honesta. Honesta. Não tem condição. Né? Não tem. E como é que fica os artistas assim? Então você tem sobrevivido mais como educadora, como preparadora vocal, do que como uma cantora angolana. Porque você, ainda mais nessa pandemia que você, né, tem dificuldades para fazer. Não tem mais o show, né? Fica difícil. Né? Fica totalmente difícil. E não tem mais o barzinho também, porque antes de ter um trabalho autoral, eu sempre cantei em barzinho, a minha vida inteira. Eu comecei cantando cover, na verdade. Comecei cantando com 9 anos de idade. Inclusive... Lá em Angola, claro. Lá em Angola. Uma parte fundamental da minha carreira. Eu acredito que o artista ele precisa passar pelo barzinho, ele precisa ter escola, porque aí que o bicho pega. Aí que você se prepara para... não. Nossa, a gente passa cada coisa no palco. Fala uma história, porque você falou que você ficou 18 anos em Angola, depois você foi para Lisboa, né? Ficou quanto tempo em Lisboa? 13 anos. 3 anos em Lisboa. 3. E depois está há 12 anos no Brasil. E você em Lisboa também, você fez barzinho também? Em Lisboa? Fiz barzinho, fiz durante pouco tempo, durante 1 ano ou 2. Porque eu participei de um programa de televisão. Primeiro eu fui para terminar o ensino médio, passou-se 1 ano. Depois entrei nesse programa de televisão, fiquei 4 meses. Quando saí, fiquei estudando música. E aí comecei a fazer barzinho, alguns barzinhos no Bairro Alto, em Lisboa. Mas em Luanda eu já fazia, né? Eu cantava em alguns hotéis, restaurantes. Eu e mais 2 meninas, era um trio. Mas aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, aí eu encarnei a coisa do barzinho mesmo. Toquei no Bar Brahma durante muito tempo, no Piratininga, fiz vários Sescs. Assim, o maior desafio é lidar com a falta de noção do público. Quando eu digo barzinho mesmo, assim, que a pessoa tá perto e que tá bebendo e que interage, as pessoas são muito sem noção, são muito desrespeitosas. Elas acham que você tá a favor delas, à mercê delas, sabe? Então... Elas querem uma música, se você não canta, elas te xingam. Já passei por umas situações bem delicadas. A pessoa tá dançando, tá bêbada e bate no seu microfone e trinca seu dente. Uau! É bem desrespeitoso, assim. Mas isso aí em Lisboa mesmo. Também ou só em São Paulo? Lisboa também não? Lisboa menos. Em Lisboa também passei por umas situações um pouco desagradáveis, assim. E outra coisa, não é só o público, né? Também tem o dono do espaço. Que primeiro nunca tem dinheiro para te pagar, e a gente sabe que é mentira, né? Sempre te paga assim muito abaixo da tabela e acha que você é uma jukebox, que você tem que cantar até estourar as suas pregas vocais, né? Rola uma exploraçãozinha, sabe? Assim, rola. Mas é isso,
É necessário não só pela sobrevivência, mas pela escola. Barzinho Não, é vida. não é verdade, barzinho a vida é bom, mas É. a experiência te dá uma noção de música eclética, né? Porque você, até para atender as demandas ali, né? Você tem que ter uma noção de vários tipos de canção, atender. Por exemplo, eu imagino você, aqui no Brahma, o pessoal mandou você cantar, pediu, né? Mandou, né? Porque o povo também, né? Para cantar Raul, toca Raul aí, ô Jéssica. Ai, Toca Raul era o básico, assim, porque é meio bordão, né? Toca Raul. Então. Mas sabe uma coisa que é importante do barzinho? Que é o momento em que você começa a estabelecer limites e que você vai começando a formar a sua identidade. Porque não é porque você faz barzinho que você tem que cantar tudo. A Pois é. pessoa que tá ali, ela também tem que entender que você é um artista, que você tem limites e que você tem um repertório. E o dono da casa também tem que entender que não é todo o jeito que ele quer te tratar que você vai aceitar. Uhum. É difícil, mas é um momento necessário, porque você começa a impor limites e entender que outras portas vão se abrir, sabe? Eu Claro. posso não aceitar esse tipo de tratamento, esse tipo de público, mas eu sei que outras portas vão se abrir. Agora, quando a gente entrega os pontos, Colibri, nossa, aí você afunda no mesmo barzinho porque efetivamente você não acredita que você merece outro lugar, sabe Claro. assim? Acaba ficando no, né? E o Bairro Alto, por exemplo, você cantou fado. Eu cantei fado algumas vezes na Tasca do Chico, que é uma tasca assim bem famosa, quer dizer, acho que era, eu tô fora há muito tempo, né? Mas eu cantava mais música africana, cantava mais música brasileira. Dos trabalhos que eu fiz, eu fazia basicamente covers de música de Angola, Cabo Verde, MPB e jazz. Eu misturava assim um grande repertório, que eu sempre cantei tudo isso. O fado eu cantei mais quando eu era criança, até os 17 anos. Aí eu cantei mais fado. Recentemente, em 2019, eu fiz um projeto aqui em São Paulo de fado, que era com a Marisa Hort, ela apresentava, Grande figura. e aí ela cantava algumas músicas. Um projeto que surgiu porque eu preparei a Marisa Hort para a novela, que ela fez um personagem que cantava fado, e aí a gente se conheceu porque ela pediu para eu fazer essa preparação, e depois surgiu o show super bonito. Aí eu retomei o canto do fado. Legal. Muito. Gosto muito de E cantar fado. quando você começa a cantar, como você falou nos barzinhos, que te dá uma experiência, te dá uma cancha, como a gente fala também, né? Um preparo, um background muito grande, porque você canta várias canções. O que você se identificava? Que você é compositora também, que tipo de canção, quando você canta, você fala, poxa, essa daí eu gostaria de ter feito, eu queria cantar, fazer uma música assim, aquelas referências que acabam surgindo na hora que você canta também, né? Que você vai, Sim. e você é preparadora vocal, experimenta várias canções com as pessoas e tal. Quando você está fazendo, aí você criou também o seu trabalho musical, né, de cantora. E quais eram as referências assim no mundo todo, né? No Brasil, fora do Brasil, que você fala, olha que legal. Como cantora, ou como compositora, ou enfim. Olha, eu sempre gostei muito de cantar músicas que são músicas mais contemplativas, sabe? Que mexem mais no emocional. Sempre fui mais da cantora do barzinho que você vai sentar pra escutar e chorar, sabe assim? Que Não bom. era aquela cantora de cantar música rápida, de fazer música muito popular. Não sou essa cantora. E necessariamente no meu trabalho autoral também é uma música que é mais introspectiva, sabe? Não, mas, assim, grandes referências, sei lá, de música angolana, Felipe Mukenga, Bonga, Paulo Flores, da música brasileira, Djavan, Caetano, Elis Regina, muito, cantava muita coisa dele, sou muito fã. Do jazz, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, do samba, cantava pouca coisa de samba, eu cantava sempre coisas um pouco mais fora, sabe? Sempre lado B. Eu nunca fui muito lado A, as minhas escolhas sempre foram lado B, assim, sabe? Mas eu tive sorte nos lugares que eu fui, sabe? Porque eu acho que eu consegui construir esse lugar. Imagina, Bar Brahma, esquina do Bar Brahma. Sim, Eu não tocar Raul e conseguir me manter lá 1 ano e meio cantando. Opa, não é bolinho não, como diz o Sabe outro. assim? Tipo, então eu acho que eu consegui criar um público ali que respeitava a artista que eu era e o que eu queria comunicar. Porque eu acho que música é isso, é que as pessoas às vezes se prendem muito ao que tá tocando na rádio e elas querem aquilo ali. Não, gente, peraí. Tem tanta música legal,
se Pois permite é. ouvir, né? Eu tive sorte, eu acho. De sorte, e você se impôs também, porque é muito legal poder fazer esse tipo. Vamos ouvir mais Sim, uma? Vamos ouvir mais uma? vamos. Quimbulieto. Falei certo? Não, falei mais ou menos. Fala aí. Quimbuleto. Não, tá certo, tá Falei? certo. Que você falou, Falou. quando você falou para mim, você falou tudo junto. Aí eu falei Quimbulieto. Quimbuleto, quimbuleto. Quimbulieto. Fala um pouquinho de Quimbulieto para a gente ouvir agora. Olha, Quimbuleto é uma música em Umbundo, que é uma das línguas nacionais mais faladas em Angola. E Quimbuleto eu conheci, dentro dessa pesquisa que eu estava fazendo, eu conheci um ex-militar, amigo de um amigo do meu pai, que serviu o exército durante muito tempo, e aí ele ficou contando um pouco das histórias da época da escravatura da década de 70 em Angola, que é o tempo do contratado, que a gente fala. Sim. E aí ele, enfim, várias conversas e ele cantou essa música para mim, que era uma música que o pai dele cantava, que aconteceu nessa época do contratado, e basicamente essa música é uma metáfora. Ele fala: levaram a chave e eu não sei o caminho de volta para casa. O que acontecia no tempo do contratado, para você entender o que significa essa frase? Era uma escravatura velada, digamos assim. Por quê? As pessoas, principalmente da zona rural, eram contratadas para trabalhar durante normalmente 2 anos numa região, no caso em Benguela, por exemplo. Só que elas ficavam lá esses 2 anos e quando terminava o contrato elas iam embora. Só que o que acontece? Elas meio que ficavam reféns. Por quê? Porque elas iam trabalhar para aquele lugar e aí elas tinham um mercado naquele mesmo lugar onde elas tinham que consumir, então elas não tinham muita opção. Era uma escolha, sim, mas era uma escolha dentro de uma realidade super limitada que acabava não sendo uma escolha. E eles não conseguiam voltar, né, essa população rural. Então ele me cantou essa música que eu achei belíssima. E aí eu achei necessário colocá-la no álbum, né? Beleza. Vamos ouvir então Quimbulieto. Roda! Quimbuleto coco, yeah. Quimbuleto coco, yeah. Lava cangenda, yeah. Lava cangenda, yeah. Quimbuleto coco, yeah. Quimbuleto coco, yeah. Lava cangenda, yeah. Lava cangenda, yeah. Lava cangenda, yeah. Kuma yeah. Kinda waluka jambala maye. Quimbuleto coco, yeah. Quimbuleto coco. Quimbuleto coco, yeah, 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 yeah. Quimbuleto coco, yeah, 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 yeah. Lava cangenda, yeah. Lava cangenda, yeah. Lava cangenda, yeah. Kuma yeah. Kinda waluka jambala maye. Quimbuleto coco, yeah. Quimbuleto coco, yeah.
que molha teu corpo, yeah. Que molha teu corpo, yeah, yeah, yeah. Navalu Kangenga, yeah. Navalu Kangenga, yeah. Navalu Kangenga, yeah. Navalu Kangenga, yeah. Estamos de volta aqui com a Jéssica Areias, estamos na reta final aqui, que a gente vai ouvir no final aqui Uma Árvore no Zaire, essa última canção, né? A gente está passeando por esse trabalho dela, o Matura. O Matura é o segundo disco da Jéssica, que ela devia ter feito mais, mas faltou muito apoio, né? Mas ela vai fazer agora ela está inspirada, vai inspirar, vai fazer mais. E eu queria que agora, nesse momento, a gente aproveitar o espaço para você dizer tudo aí, como é que a gente entra em contato com você, onde a gente pode ouvir o Matura, estão nas redes sociais, aquela hora de dar o serviço, né? Sim, sim, sim. Se quiser dar Bom, uma vocês receita podem... também do Muzonquê, também pode ser. Muzungue. Muzungue. Até o fim do programa eu aprendo. Diga. Boa. Bom, vamos lá. Quem quiser escutar Matura, está disponível em todas as plataformas digitais da sua preferência. Vocês podem entrar no meu Instagram, Jéssica Areias, tudo junto. E aí no link da bio vocês vão ter acesso a todas as plataformas, se vocês quiserem, que tá disponível Matura. Tem o meu canal no YouTube também, que vocês podem assistir o show de lançamento de Matura que aconteceu dia 2 de maio. Tem outros videoclipes, tem o videoclipe de Pranto do Vento, tem o videoclipe de Matura. Vocês podem acessar também o meu site, onde fala um pouco da minha biografia, um pouco do clipping, né? As notícias que têm saído por aí, as minhas aulas de canto, eu sou preparadora vocal, como eu já falei aqui. Então lá tem o meu e-mail, o contato, tem um vídeo mostrando um pouco como é que as aulas acontecem, que é um depoimento dos meus alunos. Acho que é isso. E me sigam. O Licença também está nas plataformas digitais. O Licença está nas plataformas digitais, está no meu site. O site eu acho que é um ótimo portal para as pessoas terem acesso amplamente à minha história e ouvirem todo o material discográfico que eu já fiz. Até e não só. Para entrar em contato também para aulas e que mais? E projetos, né? E projetos e shows, tem contato para show. É que show agora tá uma coisa improvável, né? Mas é isso, o site continua sendo um ótimo portal para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho. Você está com vontade de fazer o show do Matura? Claro, né? Pergunta. Ai, demais, nossa, nem fala. Mas você tem demais. Vontade já de marcar para o ano que vem ou você está sendo ainda cautelosa? Não vai marcar nada para o ano que vem? Porque tem gente que está marcando para 2022 já, né? Já deu como perdido 2021, já está marcando para 2021. Você já está fazendo isso? Tem algum planejamento de fazer isso? Não, na verdade eu tô na esperança, né? Porque o PROAC foi anunciado ontem, né? Sai dia 18, eu vou me inscrever, né? Vamos ver se eu consigo ser contemplada para a circulação do show. Tô nessa esperança. Mas fora isso, não sei, né? Eu acho que tá vivo já até o final do ano já é uma grande proeza, né? Vamos, né? Tô levando um dia de cada vez. Né? E a turma lá em Angola, tá tudo muito bem? Está da família, tá tudo jóia lá? Tudo bem? Estão todos bem, já foram todos vacinados, graças a Deus. Olha, tá vendo? Beleza. Mas por quê? Porque o povo não leva muito a sério o vírus, porque não pega, né? A taxa de contaminação e de morte em Angola é irrisória, é surreal. Existe realmente algo maior, uma bênção, uma proteção, né? Já basta tudo que acontece lá de tristeza, mas efetivamente os números contrastam muito com o resto do mundo, sabe? Tanto que o povo diz que é doença de branco, né? Por conta disso. Então as pessoas não vão tomar vacina. A vacina está disponível para todas as idades desde o início, né? Como foi aqui no Brasil. Mas aí, tipo, foi passando para outras idades até chegar na minha irmã que tem 40 anos, por exemplo, que as pessoas não vão tomar vacina, entende? E também não tem essa campanha de conscientização. Então acabou que meu pai, minha mãe, minha irmã, todos já foram vacinados, já tomaram até a segunda dose. Por isso, né? Porque as pessoas não vão atrás, porque não acreditam, né? Porque os números também fazem com que elas não acreditem. Então, para você poder ir voltar para lá também, você precisa estar vacinado aqui, né? Ou lá.
né? Você precisa, né? No caso, se quiser voltar para visitar a família. E eu acho que as coisas no Brasil estão tão difíceis que daqui a pouco a gente vai ficar isolado do mundo, né? A gente não vai poder mais sair. Porque a gente o Angola não aceita pessoas provenientes da Índia nem do Brasil. Olha só. Que situação que chegamos, hein, Jéssica? Ah, meu Deus do Pois céu. É terrível. Tem que dar um suspiro, né? A preparação vocal. Suspiro, respiração. Nossa, relaxamento dos ombros, do pescoço, o tempo inteiro, senão a pessoa surta, pira. Eu tenho que fazer isso, você precisa me ensinar, porque eu fico também tenso com essas histórias todas, né? A rádio, você sabe, aqui transmite todas as notícias, né? E cada dia não tem notícia boa, não, é difícil. Coisa boa é a música brasileira e o trabalho que você está fazendo também aqui no Brasil, que é maravilhoso. Você já é Muito uma obrigada. brasileira para nós e está fazendo essa missão que eu falei da sua missão, você já está cumprindo ela e vai seguir fazendo isso. Muito legal mesmo. Então, para encerrar, Uma Árvore no Zaire. Fala aqui um pouquinho dessa canção para a gente encerrar. Uma Árvore no Zaire. Uma Árvore no Zaire é poema de Rui Duarte de Carvalho, poeta angolano, e foi musicado por Tigana Santana, cantor e compositor baiano, que eu sou muito fã. Entrei em contato com ele também e falei, Tiga, tô querendo muito uma música sua pro novo álbum. Falei do conceito do álbum, né? Falei com pessoas que eu achei que tinham a ver com o que eu tava buscando, e Tigana tinha essa música guardada, que ele já tinha feito há um tempo. Ele musicou um fragmento de um poema de Rui Duarte de Carvalho e ele nunca tinha gravado. E ele me mostrou, eu me apaixonei na hora, e aí gravei Uma Árvore no Zaire. Legal, vamos terminar com Uma Árvore no Zaire e um abraço virtual para a Jéssica Areias, vamos lá. Abraço, querido, muito obrigada. E até a próxima, né? Vamos te esperando aqui no estúdio, né? A gente sente muita falta aqui do som ao vivo, mas vamos levando. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, obrigada. Tchau, valeu. Tchau. Uma árvore no Zaire, recorta-se na luz que a tarde